Em relação aos trabalhadores independentes, aquilo a que se chama no IRS a categoria B, os rendimentos empresariais e profissionais, foram várias as alterações que foram colocadas na norma para isenção de IVA e também em termos da retenção na fonte. E neste vídeo vamos explorar as várias nuances da norma, da lei, para vermos determinadas situações e como atuar perante elas no que diz respeito ao IVA e ao IRS dos trabalhadores independentes. A isenção do artigo 53 aplica-se àqueles que não atingiram no ano anterior um volume de negócios superior a 15 mil euros. Isto é o que estabelece a norma para quem reside em território nacional. Diz-nos o artigo 53, número 1, que beneficiam da isenção do imposto os sujeitos passivos com sede ou domicílio em território nacional que, não praticando operações de exportação ou atividades conexas, não tenham atingido no ano civil anterior um volume de negócios anual em território nacional superior a 15 mil euros. Vamos nos focar aqui nestes sujeitos e vamos ver várias possibilidades sobre este regime de isenção de IVA. A primeira questão é a questão relacionada com o início de atividade. Ou seja, quando se inicia atividade na categoria B, nos rendimentos empresariais e profissionais, é preciso colocar na declaração de início de atividade uma estimativa de volume de negócios desde o momento em que estamos a iniciar atividade até ao fim daquele ano, até ao dia 31 de dezembro do ano em concreto. E se o valor que se coloca na declaração de início de atividade como estimativa for, por exemplo, 8 mil euros, ficamos isentos de IVA para já, até ao final daquele ano. Se o valor que colocamos na declaração de início de atividade for superior a 15 mil euros, imagine-se 16, 17, imediatamente estamos já sujeitos ao IVA e, portanto, não podemos gozar do regime de isenção. Agora, isto leva-nos aqui a uma série de possibilidades e de perguntas que muitas vezes me fazem sobre o enquadramento e as condições do regime de isenção de IVA. A primeira pergunta, vamos aqui numa perspectiva de factos, ou seja, as principais questões que se colocam aqui, ou mais comuns, que se colocam aqui sobre esta matéria da isenção de IVA. A primeira é quem pode beneficiar da isenção ou do regime de isenção de IVA aqui do artigo 53. Vimos já que podem beneficiar do regime de isenção do IVA os sujeitos passivos com sede ou domicílio em território nacional que não realizem operações de exportação ou atividades conexas e cujo volume de negócios anual em território nacional não exceda ou não tenha excedido 15 mil euros no ano civil anterior. O nosso foco vai ser aqui neste âmbito de sujeitos passivos, aqueles que têm sede ou domicílio em território nacional. Todavia, para sujeitos passivos estabelecidos noutra jurisdição da União Europeia, aplica-se adicionalmente um limite global de 100 mil euros para efeitos de isenção, mais as condições que estão previstas no artigo 53, número 2 do Código do IVA. Bom, próxima pergunta. No início da atividade, como se determina o limite para aplicar o regime de isenção? O limite é o volume de negócio estimado para o ano civil em que se inicia a atividade, apresentado pelo sujeito passivo, não é? O sujeito passivo, na sua declaração de início de atividade, faz uma previsão. Se
eu, agora, neste mês, por exemplo, no mês de setembro, eu quero iniciar a minha atividade dentro dos rendimentos da categoria B, como trabalhador independente. Ao preencher a declaração de início de atividade, eu vou fazer uma previsão de quanto é que eu acho que vou faturar desde setembro até 31 de dezembro. E se a minha previsão for inferior a 15.000 euros, fico isento. Se ultrapassar, fico sujeito a IVA. Portanto, é assim que funciona, ou seja, já não há anualização do valor. Isso é muito importante. Porque antigamente, antes, obviamente, destas alterações, se eu iniciasse a minha atividade em setembro e fizesse uma previsão, imagine-se, 8.000 euros de setembro até 31 de dezembro do ano, ah, eu já não conseguia obter a isenção, porque era feita a anualização do valor, ou seja, 8.000 euros para 4 meses, não é? Setembro, outubro, novembro, dezembro, é muito superior a 15.000 para todo o ano, em termos da proporção. Mas isso já não é feito assim. Agora é mesmo o valor que é considerado e, portanto, se ele é inferior a 15.000, fica isento. Se é superior, fica sujeito a IVA. Portanto, no início da atividade, como se determina o limite para aplicar o regime de isenção, já referimos, tem a ver com o volume de negócio estimado para o ano civil, faz-se uma estimativa do momento em que estamos ou do mês em que estamos a iniciar a atividade até ao fim daquele ano. O que acontece se o volume de negócios exceder 15.000 euros num ano? Bom, ah, se ultrapassar 15.000 e não exceder 18.750, saída do regime só ocorre a partir de 1 de janeiro do ano seguinte, sendo obrigatória a apresentação da declaração de alterações nos 15 dias úteis nos primeiros 15 dias úteis desse novo ano. Ou seja, eu cheguei ao final do ano, eu estava isento de IVA durante o ano. Cheguei ao dia 31 de dezembro. Verifico que a minha faturação foi de 14.000 euros. Próximo ano, isento. No entanto, outra hipótese. Cheguei ao final do ano. A minha faturação é de 16.000. Perco a isenção. Começo já a ser um sujeito passivo de IVA a partir do dia 1 de janeiro do novo ano, mas tenho de comunicar isto à autoridade tributária, conforme está estabelecido na norma, nos primeiros 15 dias úteis de janeiro. Outra pergunta. E se ultrapassar 18.750 euros num ano, ou durante o ano? Aqui esta é uma questão muito importante, é uma questão mesmo crucial para os trabalhadores independentes, porque se numa dada altura do ano, imaginem o seguinte: eu estou isento de IVA, começo o ano isento de IVA, ou através da declaração de início de atividade, ou porque já venho do ano anterior com um volume inferior a 15.000, portanto, eu estou isento. Inicio o ano isento. Mas a atividade começa a correr muito bem e num determinado ponto do ano eu ultrapasso em mais de 25% os 15.000 euros. Não posso aguardar o final do ano. Como acontecia, por exemplo, para 16.000, para 15.000 e qualquer coisa, para 17.000. Acima de 25% de 15.000 são 18.750. E quando é ultrapassado esse limiar, portanto, o regime de isenção termina imediatamente a partir da operação que faça exceder 18.750. Ah, eu até àquele momento tinha acumulado no ano 18.000 euros, emiti agora um recibo verde de 1.000 euros, já ultrapassei os 18.750. E nesse recibo, aquele recibo que me vai provocar ultrapassar
18.750, já vou ter de cobrar IVA ao cliente. Nesse momento, o sujeito passivo está obrigado a liquidar IVA em todas as operações posteriores e também naquela, e deve comunicar a alteração de enquadramento à autoridade tributária no prazo de 15 dias úteis. Isto conforme o artigo 58, número 4 e 5 do Código do IVA. Portanto, isto é uma situação muito importante. Mais questões. Ah, como posso passar do regime normal para o regime de isenção? Então, caso o sujeito passivo esteja enquadrado no regime normal, porque imaginem que eu termino o ano com um volume de negócios de 16 mil, 31 de dezembro, significa que todo o próximo ano eu vou estar sujeito a IVA, não é? Mas eu estava sujeito a IVA ao longo do ano, só que este ano correu pior e cheguei ao dia 31 de dezembro e verifico que o total da minha faturação foi apenas de 12.000 euros. Eu estava enquadrado no regime do IVA, mas este ano correu mal e, portanto, o meu volume de negócios ficou aquém dos 15.000. Será que eu posso regressar a uma isenção de IVA? Se é que alguma vez já a tive, mas posso regressar a uma isenção de IVA? Caso o sujeito passivo esteja enquadrado no regime normal e reúna os requisitos do regime de isenção, pode apresentar uma declaração de alterações durante o mês de janeiro, produzindo a isenção efeitos a partir de 1 de janeiro desse ano. E, portanto, sim, podemos e passamos para o regime de isenção do artigo 53 do Código do IVA. Claro, se no ano anterior o volume de negócios tiver sido aquém dos 15.000 e demais requisitos que o artigo 53, número 1 do Código do IVA estabelece. É possível optar voluntariamente pelo regime normal de IVA, mesmo que possa beneficiar de isenção? Sim, o sujeito passivo pode renunciar ao regime de isenção e optar pelo regime normal de IVA, ou pelo regime especial dos retalhistas, mediante a entrega da declaração de início ou de alterações. Após optar, fica obrigado a permanecer no regime escolhido por um período mínimo de 5 anos. É possível reverter para o regime de isenção antes de cumprido o prazo de 5 anos? Aqui a norma coloca alguns condicionalismos. Somente é possível reverter antes dos 5 anos em caso de modificação essencial das condições de exercício mediante requerimento aprovado pela autoridade tributária, isto com base no 55, número 5 do Código do IVA. Quem está excluído do regime de isenção? O regime de isenção do artigo 53 não se aplica a sujeitos passivos que efetuem uma única operação tributável, o ato isolado, ou a transmissões intracomunitárias de meios de transporte novos. Quem reinicia atividade após cessação pode beneficiar da isenção? Os sujeitos passivos que, à data da cessação, estavam enquadrados em regime de tributação, portanto, estavam sujeitos a IVA e cessaram naquele momento atividade, não podem beneficiar de isenção nos 12 meses seguintes ao reinício da atividade. Não é? Isto é para evitar que estivessem a cessar e a reiniciar sucessivamente a atividade para ir beneficiando de isenção. Não, ao cumprimento deste prazo. O regime de isenção permite deduzir o IVA suportado nas compras de matérias-primas, mercadorias, outros bens e serviços, ativos não correntes? Claro que não. Os sujeitos passivos no regime de isenção não têm direito à dedução do IVA suportado nas suas aquisições, nem ao respectivo reembolso. E qual a menção obrigatória que deve constar nas faturas? Todas as faturas abrangidas pelo regime de isenção devem conter a expressão IVA regime de isenção ao abrigo do artigo 53 do Código do IVA.
Agora vamos falar sobre regras de retenção aqui na categoria B. A retenção na fonte. Ou seja, para além, da questão do IVA e da isenção do IVA, do artigo 53, também existe a questão da retenção na fonte. Ou seja, emitir um recibo verde, e ter que deixar na entidade que nos paga o rendimento uma parcela por conta de um imposto, por conta do IRS, para que essa entidade, por via da substituição tributária, entregue à autoridade tributária essa quantia que para nós funcionará já como um adiantamento por conta do imposto final. Isso é chamada retenção na fonte, uma antecipação do imposto. E será que na categoria B existe alguma dispensa para a retenção na fonte ou é obrigatório? Como é que funcionam as retenções na fonte? Que taxas existem? Bom, para responder a isto, vamos também aplicar este método de questões mais frequentes. Sou trabalhador independente? Estou sempre obrigado a fazer retenção na fonte? Bom, em primeiro lugar, a obrigação de reter o imposto, não é do trabalhador independente, é a entidade que lhe paga o rendimento, desde que essa entidade tenha uma contabilidade organizada, retém uma quantia e entrega essa quantia ao Estado. A responsabilidade do trabalhador independente é o de emitir o recibo corretamente. E, portanto, no recibo verde, tem de indicar a taxa de retenção na fonte que se aplica e, efetivamente, indicará se há ou se não há retenção na fonte, mas se houver, tem que colocar lá no recibo verde a taxa que se aplica. E vamos a explorar melhor isso. Quais são as taxas de retenção na fonte que se aplicam na categoria B? As taxas de retenção na fonte aplicáveis na categoria B são aquelas que estão previstas no artigo 101 do Código do IRS. O artigo diz assim: as entidades que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada são obrigadas a reter o imposto, não é? Elas retêm o imposto, o trabalhador independente preenche corretamente o recibo verde. Mediante aplicação aos rendimentos ilíquidos de que sejam devedoras e sem prejuízo do disposto nos números seguintes, das seguintes taxas. Existem 4 taxas. Uma taxa de 16,5%, uma outra de 23%, que é aquela que atualmente se aplica mais, uma outra de 11,5% e uma outra de 20%. São 4 taxas. Agora, 23%, eu até aqui vou começar pelos 23%, que no fundo é aquela que vamos aplicar mais vezes, não é? 23% é a taxa que se aplica quando a atividade do trabalhador independente é uma atividade que está devidamente referenciada, indicada nas atividades a que se refere, a tabela de atividades a que se refere o artigo 151 do Código do IRS. Ou seja, quem é trabalhador independente e iniciou a sua atividade com base na tabela de atividades do artigo 151 e portanto, tem estes códigos, não é? Um arquiteto tem o código 1001, o desenhador o código 1002, por aqui fora. Contabilista 4013, um enfermeiro 5010, médicos 7000 e qualquer coisa, um formador 8011. Portanto, quando a atividade está expressamente aqui nesta lista, nesse sentido, aplica-se a taxa de 23% como retenção na fonte quando ela existe, não é? Portanto, é a taxa regra para a maioria das atividades profissionais liberais, como advogados, arquitetos, engenheiros, médicos, por aqui fora. E, portanto,
Se eu tenho uma atividade e o meu código de atividade está lá nesta lista, eu sei que a minha taxa de retenção na fonte, se for obrigado a retenção na fonte, vai ser de 23%. Se eu tenho rendimentos da propriedade intelectual, como direitos de autor, industrial, como patentes ou de know-how, conhecimento, a minha taxa é 16,5%. Se a minha atividade é uma atividade que não faz parte da lista do artigo 151 do Código do IRS, aplicar-se-á uma taxa de 11,5%. Se a minha atividade é uma atividade ali no artigo 101, tratando-se de rendimentos da categoria B auferidos por sujeitos passivos abrangidos pelo artigo 58 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que é o incentivo fiscal à investigação científica e inovação, a taxa é de 20%. Portanto, vamos nos focar aqui nos 23%, vai ser efetivamente uma grande parte dos trabalhadores independentes, como se está a ver, são abrangidos por 23%, e atenção que é 23%, não é 25%. Mudou a taxa. Efetivamente, anteriormente a taxa era de 25%, mas atualmente tem que ser 23%. E será que esta taxa é uma taxa que se aplica sempre, ou estas taxas aplicam-se sempre? Existe alguma situação em que estou dispensado de fazer retenção na fonte? E a resposta é afirmativa, sim. Está dispensado de retenção se prevê receber no ano corrente um montante total de rendimentos inferior a 15.000 euros. Ou então, portanto, se no ano anterior eu tive uma faturação inferior a 15.000 euros, no novo ano eu estou dispensado de retenção na fonte. Ou então, se naquela tal declaração de alterações, para quem está a iniciar uma atividade, a previsão é inferior a 15.000 euros, para além de isento de IVA, eu também estou dispensado de retenção na fonte. Agora, como informo a empresa que me paga que estou dispensado de retenção na fonte? Preenchendo o recibo verde, porque ao emitir a fatura-recibo no portal das finanças, deve selecionar a opção de dispensa de retenção. Portanto, o documento será emitido com a menção obrigatória sem retenção, nos termos do número 1 do artigo 101b do Código do IRS. Artigo 101b do Código do IRS. No ano passado faturei 16.000 euros. Posso usar a dispensa de retenção na fonte este ano? Não, não pode. Se no ano anterior o seu volume de negócios ultrapassou ou igualou 15.000 euros, não pode beneficiar de dispensa no ano corrente, mesmo que até esteja a prever faturar menos. Mas atenção, a retenção na fonte é efetuada em relação àquelas entidades para as quais nós colaboramos, mas que possuem contabilidade organizada. Se eu emitir um recibo verde a um particular, a alguém que não tem uma contabilidade organizada, não há retenção na fonte. Existe IVA, quando é obrigatório, temos de cobrar o IVA, quando não estamos abrangidos pelo regime de isenção. Mas não há retenção na fonte. A retenção na fonte é a entidade com contabilidade organizada que retém aquele valor para, pela substituição tributária, entregá-lo às finanças até ao dia 20 do mês seguinte. E isto é uma faculdade de entidades com contabilidade organizada, esta substituição tributária. Comecei o ano a usar a dispensa, mas em agosto o meu volume de negócios acumulado atingiu 15.000 euros. O que acontece? Aqui está uma questão importante, que é diferente do IVA, e isto é interessante, apesar do limite aqui dos 15.000 euros até ser o mesmo, mas quando alguém
começa o ano dispensado de retenção na fonte. Porque no ano anterior não atingiu 15.000. Mas, entretanto, neste novo ano começa a atividade a correr bem e há um momento em que o volume acumulado de negócios, com as várias faturas que vamos emitindo, há um momento em que é ultrapassado os 15.000. Estávamos em 14.500, vou agora emitir um recibo verde de 800, vou ultrapassar os 15.000. O que é que acontece? Acontece que acaba a dispensa da retenção na fonte. E isto tem uma base legal. E é preciso analisar a base legal. O artigo 101 do Código do IRS estabelece o seguinte. Claro que o artigo 101 define as várias taxas de retenção na fonte. Não é? Já vimos 16,5, 23, 11,5, 20, muito bem. Mas depois, andando aqui para a frente, temos o 101B, que é a dispensa de retenção na fonte, e que me diz que estão dispensados de retenção na fonte os rendimentos da categoria B, com a exceção das comissões por intermediação na celebração de quaisquer contratos, quando o respectivo titular, preveja auferir um montante anual inferior ao fixado número 1 do artigo 53 do Código do IVA, que são 15.000 euros. Já está aqui justificado o porquê da dispensa. Mas depois, e agora é que é importante esta situação aqui, diz assim o número 3. A faculdade de dispensa de retenção relativa aos rendimentos previstos nas alíneas A ou na linha A do número 1 cessa no mês seguinte àquele em que tiver atingido o limite fixado. Portanto, eu comecei o meu ano isento, portanto, dispensado de retenção na fonte, porque tinha faturado abaixo de 15.000 no período do ano anterior. Entretanto, fui faturando e chego ao mês de agosto, tenho até ao momento 14.500 euros acumulados. E em agosto vou emitir uma fatura de 1.000 euros, portanto vou passar para 15.500 acumulados. Ou seja, a partir do mês seguinte, setembro, eu perdi a dispensa da retenção na fonte. Porque a norma diz cessa no mês seguinte àquele em que tiver sido atingido o limite fixado. Isto é diferente do IVA, não é? Portanto, a dispensa de retenção cessa no mês seguinte àquele em que ultrapassou o limite, neste caso, a partir de setembro, todos os recibos que emitir em entidades com contabilidade organizada devem passar a incluir a retenção na fonte, porque foi em agosto que ultrapassou o limite. A dispensa de retenção aplica-se a todos os rendimentos, não se aplica a rendimentos de comissões por intermediação na celebração de contratos. Estes rendimentos estão sempre sujeitos à retenção na fonte, independentemente do valor. Portanto, vimos que isto é diferente do IVA. Então, fazendo a comparação, o limite de 15.000 euros para a dispensa de retenção de IRS é o mesmo da isenção de IVA. As regras são iguais? Não. As regras são diferentes e é importante não confundir. Retenção de IRS. A dispensa cessa no mês seguinte a ter ultrapassado 15.000 euros. Isenção de IVA. A isenção cessa imediatamente, ultrapassando 18.750 euros. 15.000 mais 25%. E já naquele recibo é preciso cobrar IVA. É obrigatório cobrar IVA. Naquele recibo que obriga a ultrapassar os 18.750. Ou em 1 de janeiro do ano seguinte, se faturar acima de 15.000, mas não tiver mais de 25% desse mesmo valor, portanto, ali entre os 15.000 até menor a 18.750, é sempre no dia 1 de janeiro do ano seguinte e os 15 dias úteis, os primeiros 15 dias úteis de janeiro servirão para a declaração de alterações para mudar o regime. Temos assim várias nuances e várias possibilidades aqui
nestas regras de isenção de IVA do artigo 53 e seguintes e também do mecanismo de retenção na fonte. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até ao próximo.